Olá pessoal, estou aqui atendendo um convite da professora Eliana Cirino. O tema que ela me pediu para conversar um pouquinho é educação permanente em saúde. Eu me chamo Ricardo Cecim, eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sou pesquisador do CNPq na área de educação e ensino da saúde. Esse tema educação permanente, até aí essa expressão, essas duas palavras, eu queria insistir em completar a educação permanente em saúde. Primeiro que a expressão educação permanente ela é uma expressão que não se refere apenas à área da saúde, ela tem uma trajetória que dá conta de pensar a educação ao longo da vida, dá termo de pensar a diferença entre uma educação escolar para crianças e uma educação que é para crianças e para adultos. Então tem um registro que é a educação ao longo da vida, tem um registro que é a educação também de adultos, não só de crianças. Essa educação ao longo da vida também marca uma característica, no ponto de vista do conceito de educação, quer dizer que a gente aprende a vida inteira e não apenas quando crianças, ou seja, a escola não se destina a nós apenas quando somos crianças, mas a escola, ou a educação, ou o ensino, a aprendizagem, a tarefa educativa, a formação, ela atravessa a nossa vida inteira. Não só aquela educação que seria a educação pessoal, a educação moral, a educação familiar, mas a aprendizagem formal ela acontece ao longo de toda a vida. Não há um período em que a gente aprende e um período em que a gente para de aprender. Tem aí já uma noção de permanente, né? Um motivo pelo qual colocar esse qualificativo permanente à educação. Outra coisa importante, eu acho, de pensar todos aprendem, também é um outro elemento compreensivo para o que seja educação permanente em saúde, e uma formulação que também considero que é bastante importante, que é das comunidades de aprendizagem, o que significa dizer que as relações de educação formal, não formal, informal, são relações permanentes, elas se cruzam. A fronteira entre escola e comunidade, entre escola e fora da escola, instituição de ensino e território onde as instituições de ensino se colocam, essa fronteira precisa ser uma fronteira muito mais permeável. Não dá para pensar que a tarefa de educação é uma tarefa no interior das instituições de ensino. A tarefa da educação ela é das instituições de ensino e seu compromisso de território, é das instituições de trabalho e seus compromissos de território ou compromissos com o usuário, ou compromissos com as relações de trabalho que se estabelecem entre trabalhadores. Então a educação permanente passa um pouco por isso, mas quando eu acoplo em saúde, e especialmente no Brasil, além de dizer que é no território de práticas da saúde, eu estou dizendo que é no interior de uma noção de saúde decorrente da cidadania brasileira, que foram as lutas pela reforma sanitária. A produção dessa luta e os resultados dessa luta e o esforço e a própria luta ainda, então, de implementar um sistema único de saúde. Então, a educação permanente em saúde também responderia com este em saúde a uma noção de que é no SUS, que é pela integralidade e humanização, fortemente marcada pela noção de trabalho em equipe, e equipe é essa entendida como de característica multiprofissional e de atuação interdisciplinar, e ainda uma noção absolutamente fundamental, que é a construção da resolutividade da atenção e satisfação do usuário. Então, a educação permanente em saúde traz um pouco esse registro, ou traz esse tipo de marca, esse tipo de tarefa ética e de tarefa política. Agora, se vamos ainda responder, então, alguma experiência ou algum processo bem-sucedido. Aí eu diria que, independente de dar um exemplo, eu citaria uma característica brasileira para esse termo educação permanente em saúde. Educação permanente e saúde, Sistema Único de Saúde. O Brasil registra uma história forte daquilo que nós vínhamos chamando de integração ensino-serviço, passamos a chamar integração ensino-serviço-comunidade, e eu apresentei como um conceito e uma característica que eu chamei de quadrilátero da formação, em que nós acoplássemos a educação, ensino-serviço-comunidade à gestão. Isso quer dizer que serviço não tomado apenas como as práticas assistenciais ou a rede de serviços de atenção à saúde, mas a gestão do setor da saúde e a própria gestão dos processos de trabalho, ou a gestão que introduzimos nas nossas organizações do trabalho. Então, ensino, gestão, atenção e participação como eixos ou como faces
determinantes de o que seria um processo bem-sucedido em educação permanente em saúde. Então, sempre que nos esforçamos por uma adequada, extensa e intensa integração ensino, serviço, comunidade, gestão, eu entendo que aí há a produção de uma boa prática ou de um bom processo de educação permanente em saúde. Independente do bem-sucedido nos resultados, esse esforço, esse reconhecimento de uma tarefa ética ao fazer saúde, ao formar em saúde, aí eu já entendo que existe um processo, aqui eu chamaria de bem-sucedido. No mínimo, bem-sucedido como um conceito, prática, tarefa, decisão, ético-política para o setor da saúde e para o setor da formação e desenvolvimento dos trabalhadores e do trabalho. Obrigado por esse tempo de escuta. Bom trabalho.